Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos iniciando mais esta aula, onde iremos abordar hoje a lição de número 9 desse trimestre, dia 3 de março de 2024. Vamos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nesse trimestre, reforçando, estamos estudando sobre eclesiologia, sobre o corpo de Cristo, e vamos abordar nesta aula o batismo, a primeira ordenança da igreja. É um assunto bastante vasto, bastante abrangente, onde o professor terá a oportunidade de abordar bastante assuntos que está na prática do dia a dia da igreja e que vai auxiliar muito mesmo cada um dos irmãos. O texto áureo está lá em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Esta lição está dividida em 3 tópicos: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, o símbolo e o propósito do batismo, e o terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Na introdução dessa lição, o professor pode iniciar ela falando justamente sobre que o batismo ele é um ato praticado pela igreja ao decorrer da sua história. Desde o início que surgiu a igreja tem praticado o ato do batismo. Por que é importante reforçar já no início da aula? Já dá alguns exemplos, como, por exemplo, nós temos evidenciado Felipe batizando, né, em Atos 8, temos depois o apóstolo Pedro batizando a família de Cornélio, temos lá Paulo e Silas, né, na segunda viagem missionária, lá em Filipos também batizando o carcereiro e sua família. Então, temos alguns exemplos de batismo no livro de Atos dos Apóstolos. E isso é importante para reforçar. Depois nós temos ali as orientações de Paulo nas cartas paulinas e dos apóstolos. Mas é importante para reforçar, já desconstruindo uma primeira visão acerca do batismo. Porque nem todas as denominações evangélicas presentes da atualidade já se pratica o batismo. Já existem denominações que estão deixando a prática do batismo. A pessoa faz ali apenas o ato de conversão e passa a fazer parte dessa comunidade, já não há mais a necessidade do batismo. Existem algumas instruções teológicas desse ponto de vista, né? E se ensina desta maneira. Então é importante já destacar que já no início da história da igreja, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja tinha esta prática de estar batizando essas pessoas que professavam a sua fé em Jesus Cristo, né? Confessavam a sua fé em Jesus Cristo. Então tinha esta prática de batismo, e nós temos esses registros e depois as ordenanças dos apóstolos. Então é importante já reforçar que esta é uma prática ao decorrer da história da igreja. Nesse primeiro tópico, vai falar sobre pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O primeiro subtópico vai falar sobre o batismo como um sacramento. Sacramento, como algo sagrado. Essa ideia foi introduzida na igreja através de Agostinho de Hipona, um bispo, né? E ele introduziu esse ensinamento no seio da igreja no século III, e este ensinamento ele perdura até os dias de hoje em algumas denominações evangélicas e também dentro da igreja católica. Então, dentro da igreja católica oriental, a igreja católica latina, né, ocidental, também dentro da igreja ortodoxa, temos também, acredito que a igreja luterana ainda deve manter esses ensinamentos, e outras denominações evangélicas também têm esse posicionamento, e que quando a pessoa ela é batizada
nas águas, ela não somente está fazendo um ato de fé pública, mas está recebendo uma graça divina. Para ela ser salva, ela precisa passar pelo batismo. Tá? Então, isso um ensinamento que foi introduzido na igreja no século III, através dessa visão bíblica, essa hermenêutica de Agostinho de Hipona. A igreja abraçou essa ideia, introduziu, e essa ideia ela perdurou e tem perdurado até os dias de hoje. Então, algumas denominações evangélicas têm essa visão, e também a Igreja Católica Romana, tanto latina como oriental, como também a Igreja Ortodoxa. Tá? Então, eles têm essa visão de que uma vez que a pessoa ela recebe o batismo, ela recebe uma graça divina. Então, o professor vai abordar acerca deste assunto. E o subtópico número 2 vai justamente desfazer este mal entendido por parte de Agostinho de Hipona, porque a Bíblia Sagrada, ela, em nenhum momento ela registra que uma vez que a pessoa ela é submersa ou aspergida sobre ela a água, né, nós vamos ver sobre essa questão um pouco mais à frente, na aula, em nenhum momento diz que ela recebe uma graça divina. Ela recebe uma graça a ponto dela, a partir de então, ela tem garantia de salvação, ou se ela não mergulhar nas águas, ela não vai ser salva. Na verdade, o que a Bíblia ensina é que o batismo ele é um ato de fé, uma prova pública de arrependimento. Então, é só um símbolo de alguém que morreu com Cristo e que ressuscitou com Cristo. Tá? Então, é importante, no tópico número 2, subtópico número 2, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Então, vai ser abordado justamente isso. E Jesus ensinou isso como uma ordenança e não como algo que faz com que a pessoa seja sagrada ou tenha garantia de salvação, ou quem não foi batizado não seja salvo. Então, isso é importante ser abordado no subtópico número 2. E o subtópico de número 3 vai falar sobre o batismo deve ser administrado aos adultos. Então, Agostinho de Hipona, ao introduzir essa visão teológica acerca do batismo, que a pessoa recebe esta graça, né, este ato milagroso no batismo, através dessa interpretação hermenêutica de Agostinho, vai levar Agostinho a fazer uma outra afirmativa baseado nessa interpretação. Porque se uma pessoa recebe um ato espiritual no batismo, por que não batizar quando a pessoa é criança? Desde criança, ensinando a criança no caminho do Senhor. Por que não batizar quando criança? Então, Agostinho, através da primeira interpretação acerca do batismo, vai agora também introduzir ensinamentos que as crianças, os bebês, deveriam já ser batizados e ensinados no caminho do Senhor. A questão do ensinamento, 100% correto. Mas quanto à questão do batismo, ele é contrário aos ensinamentos que Jesus ensinou. Jesus ele vai ensinar que uma pessoa ela deve se arrepender dos seus pecados para ser batizado. Então, uma criança, um bebê, não sabe discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita. Então, não há necessidade da criança ela ser batizada. Essa criança ela deve crescer, tornar-se um adolescente, e só então ela ter o discernimento entre certo e errado, entre trevas e luz, entre Deus e o pecado, para ela poder tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados e servir a Deus de todo o seu coração. Então, se o batismo ele não é um ato onde confere graça ao que é batizado, não há necessidade de se batizar bebês. Então, esse ensinamento ele vai contrário a algumas passagens bíblicas, como o autor da lição vai colocar no subtópico número 3, acerca de Mateus 19:14. Então, deixai vir a mim os pequeninos, né? Não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus deixa claro que o reino de Deus são dos tais, né? Por quê? Justamente porque eles são inocentes
eles não têm ainda o entendimento do pecado para o arrependimento. Então, é importante que se nós fazermos uma análise da história da igreja, nós vamos ver isso abordado até em filmes que narra a história da igreja, esse mal entendido sendo desfeito justamente porque aquelas pessoas que eram muito pobres, moravam muito distantes da igreja, não conseguiam levar os seus bebês, e esses bebês morriam sem ser batizados, muitos deles entravam em choque por pensar que os seus filhos tinham ido para o inferno, que na crença daquela época, devido a outro erro que foi inserido ao decorrer da história da igreja, que é o purgatório, pensava que essa criança tinha ido para o purgatório. E esse ensinamento vai ser desfeito, porque não temos nenhuma base bíblica para essa afirmativa. E então é importante mostrar que o batismo ele deve ser administrado aos adultos e não às crianças. Devido a essa interpretação de Agostinho, ele vai ensinar que o batismo recebe uma graça divina, um ato divino, e isso vai levar ele a defender a causa do batismo em crianças, porém, biblicamente, é um ato equivocado e deve ser ensinado, inserido apenas no contexto dos adultos. Então, a Bíblia é muito enfática. Então, o professor pode abordar nessa aula essa questão do batismo ser administrado somente aos adultos. Somente os adultos têm essa maturidade de discernir entre certo e errado, entre bem e mal. E o tópico de número 2 vai falar sobre o símbolo e o propósito do batismo. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre o símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, o símbolo do batismo, a identificação com Cristo, é justamente isso. É o cristão que é batizado e quando ele é batizado, ele está, através do seu batismo, fazendo ali um símbolo da morte do Senhor Jesus Cristo. E quando ele sai das águas, é um símbolo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo publicamente que ele morreu com Cristo e que ele ressuscitou com Cristo. Agora ele está vivendo um novo nascimento, é um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Então, o batismo ele é este símbolo. Ele identifica que uma determinada pessoa, em um determinado tempo da sua caminhada, ela creu no Evangelho, creu que Jesus é o Messias, creu que Jesus é o Filho de Deus, creu no reino de Deus, se arrependeu dos seus pecados, e ali ele está demonstrando publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é um símbolo, o batismo é um símbolo de uma confissão pública, social, diante de toda a sociedade, de que essa pessoa ela encontrou o verdadeiro Deus e se arrependeu dos seus pecados, e a partir daquele momento ela vai servi-lo. Então, quando uma pessoa, principalmente quando ela tem uma vida socialmente imoral, ou socialmente errônea, e quando ela tem essa atitude, chama muito a atenção das pessoas, dos familiares, das pessoas da sociedade a qual ele convive, porque eles olham e vê, quando ele está batizando, um ato de fé e de compromisso que ele está fazendo com Deus e de uma nova vida a partir daquele momento. Então, a sociedade também observa, a sociedade está observando. E então, o batismo é isso, é um símbolo diante de todos, diante de toda a humanidade, de todas as pessoas, que aquela pessoa, ela se arrependeu, ela morreu com Cristo e agora ela ressuscitou com Cristo apenas para servir a Deus e viver Deus todos os dias da sua vida. Então, este é o símbolo. O subtópico número 2, o propósito do batismo. Então, qual que é o propósito? É justamente o testemunho público da fé cristã. Então, a pessoa que ela batiza nas águas, ela está testemunhando diante de todos, diante de toda a sociedade, que agora ele é um cristão, que agora ele é uma pessoa que vai viver uma vida piedosa em Cristo e que vai, a partir de agora, viver uma vida em função do reino de Deus. Então, o propósito do batismo
é o testemunho público diante da sociedade. O terceiro subtópico fala sobre que não há espaço para indecisão. Então é importante ressaltar que uma pessoa ela não pode ficar em cima do muro. Uma vez que ela encontrou Jesus, que ela se arrependeu das práticas pecaminosas que ela vivia e que agora ela quer nascer de novo e viver para Deus, essa pessoa ela precisa batizar, ela precisa testemunhar deste ato. É uma ordenança divina. Ela não pode ir postergando essa função, esta ordenança. Sempre ano após ano, dizendo que não está preparado, que ainda tem algumas coisas que precisa deixar. Então, a pessoa ela tem que viver este novo nascimento, passar a viver uma vida no fruto do Espírito e batizar, que é este ato público diante de toda a sociedade, diante de toda a igreja, de todos os membros do corpo de Cristo, e dizer verdadeiramente, eu estou apto para servir ao Senhor, eu quero realmente fazer parte do reino de Deus, eu quero realmente ir para o céu, eu quero realmente servir o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Então ele não pode ficar em uma vida de indecisão. Tem pessoas que passam 10 anos dentro de uma comunidade evangélica e não se batiza. Então é importante que o líder ele orienta os seus ordenados e a prática do batismo não é um pedido, mas uma ordem dada por Jesus, ide, né? Ensinar e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança, é uma ordem que deve ser executada. Então não há espaço para indecisões. Uma pessoa que está indecisa em confessar a sua fé pública em Jesus é uma pessoa que ela ainda está vivendo práticas do pecado e ela precisa se arrepender e abandonar essas práticas. Então não há espaço para a indecisão. Não há espaço para a indecisão dentro da prática batismal. O terceiro tópico vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. Ainda nesse terceiro subtópico, o professor pode abordar com bastante liberdade essa questão da indecisão, principalmente na questão dos novos convertidos, de jovens, né, e ampliar essa visão para todos da classe. O terceiro tópico fala sobre a fórmula e o método do batismo. Então, isso aqui também é um assunto que foi muito debatido ao decorrer da história da igreja. Nós temos histórias de missionários que saíram do campo da qual eles pertenciam para ir para a obra missionária, por exemplo, uma visão trinitariana. Chegou no campo missionário, passou a ter uma visão unicista do batismo. Outros que saíram do campo com a visão unicista, chegou no destino onde iria realizar a obra missionária, passando alguns anos, passou a crer na fórmula trinitariana. Então é importante destacar aos irmãos que existem diversas denominações evangélicas, cada uma tem uma visão acerca deste assunto. Porém, a nossa visão bíblica das Assembleias de Deus é bem clara acerca deste assunto, porque nós entendemos que no ídolo do Senhor, na ordenança do Senhor e nos exemplos que nós temos dos apóstolos, tá? A fórmula do batismo ela sempre foi trinitariana. Então, se Jesus deu uma ordem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que não seguir esta ordem, né? Em batizar apenas em nome do Senhor Jesus Cristo? Então, não há nenhum erro batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula trinitária do batismo. Acho que pode ser abordado aqui, às vezes, algum exemplo histórico, né, da história da igreja, de alguns homens que praticaram esta forma trinitariana e também alguns textos bíblicos para apoiar esse ensinamento dentro da sala de aula. O subtópico número 2 fala sobre a fórmula herética do batismo. E aqui vai falar sobre aqueles que são unicistas, aqueles que abandonaram a prática trinitariana e passaram a batizar apenas no nome do Senhor Jesus Cristo. E é importante aqui destacar que existem denominações evangélicas que são trinitarianas, que crê na Trindade, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porém batiza só em nome de Jesus. E tem as denominações evangélicas, como é o nosso caso, que somos trinitarianos e batizamos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. É importante deixar isso claro para a igreja, apenas para entendimento dos irmãos que existe essas visões. E existem os unicistas, que são aqueles que creem somente na pessoa do Senhor Jesus e batizam somente na pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então temos aí esses 3 exemplos. E o terceiro subtópico vai falar sobre a imersão, o método bíblico do batismo. Então, ao decorrer da história da igreja, nós temos essa questão aí da trinitariano e unicista, e temos também outra questão, que é a questão da imersão ou da aspersão, né? A aspersão é aqueles que batizam apenas jogando água, né, sobre o indivíduo, e a imersão é aquele que vai imergir o indivíduo dentro das águas. Então, entendemos biblicamente, aqui o autor deixou bem claro, a palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Então, a própria palavra já está dizendo que significa uma submersão, a pessoa ser imergida dentro das águas, né? Nós temos esse exemplo no batismo do Senhor Jesus, que diz que havia ali muitas águas, e ao sair das águas, então, traz-nos o entendimento de que era mergulhado, mas você vai encontrar também diversos teólogos defendendo que, por exemplo, no caso do carcereiro, no caso ali de Felipe, né, quando ele batiza o eunuco, vai dizer que ali não havia rio, não havia uma lagoa, uma piscina, ali foi praticado o batismo por aspersão. Então tem essas visões teológicas, nós respeitamos, porém não temos claramente em nenhum texto bíblico dizendo que o ato do batismo é por aspersão. Cremos na imersão e conforme as palavras que foram escritas, né, por Paulo. Uma vez que a pessoa é sepultada com Cristo, então cremos nesse sepultamento, nesse mergulho, ela nasce, ela ressuscita com Cristo para testemunho público. Então o batismo por imersão, ele é um batismo que tem maior embasamentos bíblicos, Porém, ao decorrer da história da igreja, foi praticado em diversos momentos o batismo por aspersão. É importante também deixar claro isso para os irmãos, mas cremos no batismo por imersão, que tem um maior embasamento bíblico e hermenêutico. Tá bem, meus irmãos? É uma aula realmente enriquecida, que vai trazer um grande esclarecimento acerca da questão do batismo. Acredito que vai se dar para explorar o assunto aí de uma forma bem ampla. É uma aula que vai trazer, sem sombra de dúvida, bastante discussão sobre o assunto, visão acerca do assunto. Conheço irmãos dentro da própria Assembleia de Deus que têm visões diferentes do nosso credo, né? Nossa declaração de fé. Respeitamos, porém, temos tudo que está ensinado nessa lição está de acordo com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus e temos maior embasamento bíblico, tá? E não temos nenhum ensinamento contrário ao que está descrito nessa lição, dentro da Bíblia Sagrada. Bem, que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, pessoal. Nesta manhã eu quero compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda, ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.